Ela é cantora gospel, pastora, mãe, ativista social e deputada, a quinta mais votada da história do Rio de Janeiro. Ela é Flor de Lis e hoje é viúva. Ela era casada com o pastor Anderson do Carmo, que nos deixou de forma estarrecedora. Meus sinceros sentimentos à família, aos familiares e àqueles que choram a dor irreparável da perda de alguém que se ama. Pessoas tão amadas e tão conhecidas em todo o estado do Rio de Janeiro e em todo o Brasil pela repercussão do seu trabalho social e seus 55 filhos adotados por Flor de Lis e pastor Anderson do Carmo. Seria esta mulher de Deus capaz de ter envolvimento com o que aconteceu com o próprio marido? Será que isto foi uma encomenda política? Será que uma mãe seria capaz de dar uma entrevista manipulando as palavras, dizendo ser um assalto, dizer que era simplesmente um passeio e colocar a culpa no estado do Rio de Janeiro e a segurança pública para livrar a barra de alguém conhecido? Será que ela seria capaz de manipular as palavras em uma entrevista sobre um assunto tão sério, sobre inclusive pena das retaliações judiciais por ter faltado com a verdade para proteger um filho por amor? É óbvio que tudo isto são suposições ventiladas pela grande mídia e portais de notícia, especulações, ilações, opiniões, devaneios. Mas será que existiria talvez um fundo de verdade em toda essa desconfiança? Deixe a sua opinião nos comentários e agora vou te dar alguns fatos que ilustram o acontecimento daquela madrugada. Segundo notícias vinculadas na grande mídia, sendo no R7, na Globo, na Record e na televisão de forma audiovisual ou escrita, o casal teve uma programação à noite. E estas informações foram declaradas pela própria Flor de Lis em entrevista coletiva, quando disse que teve uma programação com seu marido chegando em casa de madrugada. O crime ocorreu na madrugada, por volta das 4 horas da manhã. Tendo adentrado a residência, o marido Anderson do Carmo reparou que esqueceu algo no seu veículo, desceu, saiu e voltou à garagem para buscar o pertence que havia sido esquecido. E foi exatamente nesta hora que, após ter comentado que havia reparado que tinham 2 motocicletas os seguindo no trajeto de volta para casa, que ela disse que seu marido sofreu uma tentativa de assalto e morreu de forma heróica, protegendo a família e impedindo que os ladrões assaltantes entrassem na residência. Heróico, bravo, bonito, cinematográfico e muito plausível. Um homem que deu a sua vida em proteção da sua família. O problema é que o laudo divulgado na perícia comprova 30 ferimentos a bala no corpo do pastor Anderson do Carmo, dos quais a maioria na região da virilha, na região da genitália, na região da cintura. A maioria dos tiros direcionados àquela região, àquela parte do corpo. Mera coincidência, falta de pontaria, um pouco estranho e esquisito, já que manchetes dizem que 2 filhos do casal estão envolvidos nessa queima de arquivo, envolvidos nessa encomenda para proteger a Flor de Lis após uma relação extraconjugal do pastor Anderson do Carmo. Supostamente teve uma relação extraconjugal. Supostamente 2 filhos estão envolvidos. Supostamente Flor de Lis deu declarações um tanto curiosas de se observar. A suspeita de latrocínio logo foi lançada por terra e anulada, uma vez que não houve roubo, não houve furto, não houve assalto, não houve subtração, nada foi subtraído, nada foi levado. Uma simples execução encomendada. 30 ferimentos a bala numa pessoa indefesa.
4 horas da manhã e nem os cachorros latiram. É no mínimo estranho e curioso. Muito intrigante. Mas Diego, será que você está sugerindo que a Flor de Lis está envolvida? Ela tem culpa, ela é mandante? Não, claro que não estou dizendo isso. Existem suposições, especulações, ilações tentando atacar a honra da pastora, mulher de Deus, Flor de Lis, para anular, manchar e prejudicar todo o seu trabalho social, que é lindo, plausível, maravilhoso, digno de ser reconhecido. Em um filme com atores globais como Cauã Raymond e vários outros, para contar a história das obras sociais de forma gratuita e voluntária, atores trabalharam naquele filme para angariar recursos para uma casa onde acontece o Ministério Flor de Lis, trabalhando e restaurando jovens. Lindo e plausível. Excelente, maravilhoso trabalho. Mas você não acha um pouco estranho ela ter cantado no velório do marido e dizer que a obra de Deus não pode parar? Fizemos a cobertura do caso George Alves aqui neste canal, extremamente indignados com tudo que cometeu contra os próprios filhos, aquele monstro filho de Satanás, e depois, no outro dia, foi para a igreja pregar e depois do culto saiu para lanchar. Tirou selfie no elevador, sorrindo, depois da tragédia que o acometeu dentro da própria casa, tendo dito em entrevistas que foi um acidente, que um curto-circuito no ar-condicionado. Tem um card, tem um link na descrição, você vai encontrar esse caso aqui nesse canal. É no mínimo intrigante e curioso, e que acende um alerta muito grande o comportamento de uma pessoa cantar com o corpo do marido deitado gelado do seu lado. No mínimo curioso e intrigante. E a pessoa cantar e dizer: a obra não vai sofrer, a obra não pode parar. Meu marido mesmo disse, lançou uma campanha dizendo que sofra eu, mas não sofra a obra. Nós estamos falando de pai, nós estamos falando de marido, nós estamos falando de amor, de coisas, de laços que envolvem a sua vida, a sua família, dentro da sua casa. Não existe estrutura. Não existe estrutura para alguém que sofreu uma perda tamanha e covarde dentro da própria casa para dar uma declaração como essa. Ou será que existe? São apenas suposições. Não se pode afirmar nada. Tudo está sendo ventilado na grande mídia, sites e portais de notícia, mídia aberta, televisiva, canais como Record e Globo. Tudo está sendo dito, mas por enquanto tudo não passa de suposições, ilações, comentários, meras especulações. Nenhum cidadão brasileiro tem o direito de acusar o outro sem que hajam provas e o outro seja de fato envolvido ou culpado. Por isso, neste vídeo, estamos noticiando matérias publicadas na televisão, matérias publicadas em portais de notícia, e estamos dizendo aqui apenas suposições e perguntas retóricas. Que coisa estranha, você não acha? Deixe a sua opinião nos comentários. E da mesma forma como nós começamos este vídeo, estamos encerrando dizendo que a única certeza, a única afirmação que se pode ser feita é que Flor de Lis e o pastor Anderson do Carmo são dois exemplos de obra social, de trabalho de resgate de jovens do mundo das drogas. 55 filhos adotados. Ela foi a 5ª deputada mais votada da história do Rio de Janeiro. Ela é mãe, pastora e mulher de Deus. Oremos pela família, que Deus abençoe e conforte o coração de todos os que sofrem. Mas as questões estão no ar, as perguntas estão lançadas, o caso inteiro está sendo divulgado e ventilado na mídia. De quem é a responsabilidade sobre o que aconteceu naquela madrugada? Quem são os envolvidos? Por que os cachorros não latiram? A polícia diz que ou estavam dopados ou foi cometido tudo por alguém íntimo, conhecido, habitual, da intimidade e do convívio daquele lar, daquela residência, daquele endereço e daqueles cachorros. São mais de 30 ferimentos, mais de 30 pontos por todo o corpo.
A maioria na região da virilha, na região da cintura, na região da genitália. Todos esses fatos são muito estranhos, e se os cachorros foram dopados por quem? Porque os cachorros avançariam, morderiam, reagiriam, latiriam, mas foram dopados por alguém conhecido, foram dopados por alguém de confiança, foram dopados de uma forma planejada. E isso aconteceu na ausência do pastor Anderson do Carmo, que estava fora de casa com a Flor de Lis, sua esposa, passeando em um passeio a dois. E ela clama pela justiça do Rio de Janeiro, que a justiça funcione e esse mundo, esse mar de violências acabe na vida dos moradores do estado do Rio de Janeiro, dos moradores de Niterói, dos moradores de São Gonçalo, onde seguramente havia um interesse de um pleito pela prefeitura de São Gonçalo. Pessoas envolvidas na política, pessoas envolvidas no resgate de jovens do mundo das drogas. 2 dos seus filhos estão presos. 2 dos seus filhos estavam procurados pela polícia por outros crimes. Havia um grande envolvimento de uma rede que envolve política, tráfico de drogas, resgate de pessoas. Esse casal atuava nesse mundo, resgatando gente com um trabalho digno de ser reconhecido, tanto que virou filme. Mas deixe a sua opinião sobre tudo o que está acontecendo e vamos aguardar o bom e excelente trabalho da polícia. A polícia que está fazendo o seu trabalho com máxima dedicação, empenho e o envolvimento do governador do estado do Rio de Janeiro, o senhor Witzel. Por hora fica o meu reconhecimento ao maravilhoso trabalho e serviço prestado pelo pastor Anderson do Carmo e sua esposa, a pastora Flor de Lis, a sociedade carioca do estado do Rio de Janeiro, de Niterói, de São Gonçalo. Que Deus abençoe as famílias que estão chorando e sofrendo por aqueles que estenderam a mão, aquele homem chamado pastor Anderson do Carmo, que estendeu a mão e ajudou a salvar um filho das drogas, estendeu a mão e adotou essa pessoa e colocou dentro da sua casa. As perguntas estão no ar. Deixe o teu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu sou o Diego Ganoli, Deus te abençoe e um forte abraço.